pedindo à espiritualidade e ao Senhor que a gente possa ter a mente aberta para receber esses bons fluidos, administrar essa palestra, que a gente possa usar no nosso dia a dia esse tema, e pedindo também pela saúde das pessoas doentes, por aqueles que não puderam vir aqui hoje, que Deus sempre nos ampare e nos ajude. Que o Lothar seja intuído na sua palestra e a Adriana faça uma boa leitura. E assim damos início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. A paciência. Que todo ser, quando tiver que esperar, que pare de ansiar. Que não sinta medo, porque sabe que se vier a derrota, não é a última, mas sim aquela que nos ensina com o erro para não errarmos mais. Para que se preocupar com o dia de amanhã, se mal vivemos o dia de hoje? Consola-nos a verdade de sabermos o porquê estamos aqui e nos fortalece saber que tudo, todo dia que acontece, é emanado pelas nossas próprias forças, que plantamos e colhemos nos instantes e nos segundos, nos minutos das horas, nas horas dos dias, nos dias dos meses. Nos meses vamos colher através dos anos. Plantem, mas aniquilem a ansiedade e o medo, colocando a fé sob o alqueire da esperança, que é a última que morre. A paciência espera a paciência, não se exaspera. A paciência pode demorar, mas não perde a hora de amar, de viver, principalmente sabendo de toda consciência, quando espera tudo alcança. Se anseia com paciência. Psicofonia recebida pelo médium José Fernando Araújo em 16 de março de 2005, na Comunidade Espírita Irmã Lúcia. Boa noite. Quem está pela primeira vez aqui na casa? Ninguém? Então, eu espero que vocês tenham a santa paciência de assistir essa palestra até o final hoje, tá? Porque muitas vezes a gente, como a psicografia diz ali, não pensar no amanhã, que muitas vezes a gente não vive nem o presente. E pelo estudo da Casa CEIU, lá em Blumenau, sobre as personalidades do PEN que a gente faz, e aqui no SOS também já está sendo feito, a gente sabe que algumas personalidades só viajam lá no futuro. Eu sou um deles. Tá? Então eu tenho que me ficar bem atento para estar presente e escutando alguma palestra. Tá? E tem outros que aqui nessa casa está bem repleta de pessoas que você chegar nelas, perto delas, tá? Você sente uma grande tranquilidade, uma paz. Tá? Em algumas pessoas. Inclusive, vocês já devem ter assistido a palestra da Dona Sandra. Ela é uma. Se você chegar perto dela, você sente assim uma paz, uma tranquilidade. Crianças no braço dela dormem. Tá? Choronas, então, é o melhor santo remédio para essas crianças. Tá? Então, na verdade, elas não têm paciência. Isso não é paciência. Isso é uma energia tranquilizante que elas têm. Que essas personalidades têm. A paciência é um estado do espírito de entender o próximo diante das adversidades que essa pessoa nos apresente. Vamos supor, essa senhora aqui, ela pode ter me feito algum desafeto e vai ter eu como a minha paciência que vai lidar com esse erro ou esse desafeto que ela está fazendo para mim. Essa é a paciência, a verdadeira, de não se irritar de imediato, porque tem pessoas que explodem na hora, quando alguém fala alguma coisa. Então, aí você tem que parar e esperar. Tá? Porque quem está na ira, é impossível de conversar com ela. Você tem que esperar até que amenize tudo, aí depois você pode conversar com ela. Tá? Então, paciência. Vamos ver algumas definições sobre isso, né?
a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, tá? Para dá-lo ao outrem, na exemplificação. Então, se alguém apresenta uma ira, alguma desavença para mim agora, aqui nesse momento, então é o meu comportamento, a minha atitude diante disso. Então, diz ali, ó, que realizou muito amor em si mesmo. Eu não vou explodir, eu não vou ter desavença com ela, tá? E dá-lo ao outro. É não devolver na mesma moeda a outra pessoa. Como Jesus disse, no Evangelho diz, né? Se alguém lhe bater num lado do rosto, dá-lhe o outro para bater também. Tá? Quer dizer, isso não quer dizer que eu vou dar a minha cara para ela bater em mim, tá? Mas sim, é não revidar do mesmo modo que você recebeu. Agora, se você recebe isso em amor, demonstração e atitude de amor, aí sim, aí você pode até fazer em dobro, porque a outra pessoa também vai se sentir melhor. Tá? Paciência, ela é uma virtude do amor. Depois nós vamos ver algumas coisas sobre o que é o amor, e ela é uma das 9 virtudes, tá? Ela é a primeira, tá? Das virtudes do amor. No Evangelho, diz o seguinte: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Já muito foi falado dentro do Espiritismo, dentro dessa casa, lá em Blumenau também, de que a nossa família, tá, é o centro de provações da prática do amor e da paciência, e as 9 virtudes também. Porque pela lei da reencarnação, então a maioria dos nossos filhos, nossos pais, ou principalmente nós, fomos desafetos a eles. E nós temos que conviver juntos e harmonizar isso tudo. Quer dizer, fazer o conserto das nossas arestas com todo mundo dentro de casa. E vocês podem perceber nas suas vidas, tá, que dentro da família é que tem mais conflitos do que fora. Do que com os amigos, tá, ou no trabalho. No trabalho você tem a opção, você não está contente, está indo muito a tribulação, você pede demissão e vai procurar outro emprego. Da família, um filho, um pai, você não pode mandar embora. Você não pode despedir ou pedir demissão deles. Então você tem que praticar a santa paciência e o amor para conseguir lidar tudo isso. Tá? O amor, no dicionário, ele diz o seguinte, né? É um sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém. Tem uma história da Madre Teresa, que ela estava prestando ajuda a pessoas necessitadas, e um dos, eu acho que era uma criança, um adolescente, que foi muito ajudado por ela, e ele pergunta para ela, né, qual é a sua religião? Só que os dois falavam em línguas diferentes, então a enfermeira traduziu para a Madre Teresa, né, e ela sorriu e disse o seguinte: a minha religião é o amor. Porque o rapaz tinha dito que ele queria se converter na religião dela. Então ela não tem religião. Ela só pratica o amor, a caridade, a piedade, a humildade. É isso que ela pratica. Então, de todos esses estudos do Espiritismo, a tendência é nós evoluirmos para este grau. Que é a única maneira de a gente acabar com todos os desafetos, as guerras e todas as diferenças que existem. Enquanto que existe competição, eu quero ser o melhor, alguém sempre tem que perder.
porque não existe... se alguém ganha, então alguém tem que perder, porque não existe só você ganhar, ou eu ganhar. Então, existe nós empatarmos. Eu tive uma experiência na minha primeira empresa que eu montei, junto com outro sócio. Chegou num certo momento que o sócio majoritário me disse o seguinte, depois de ter discutido, porque houve um trabalho que foi mal feito, e ele disse o seguinte, a minha filosofia de vida eu ganho, nós dois aliás, eu ganho, nós dois empatamos e você perdeu. Tá? Você perde. Quer dizer, eu nunca poderia empatar com ele. Tá? Nunca. Tá? E naquela época foi vendido serviço que nunca teve. E eu tive que fazer esse serviço aparecer. Então, eu passei por essa experiência de que eu não posso empatar com ninguém. Eu só tenho que perder. E isso não serve na vida. Então, por isso, se alguém quer ganhar, é porque alguém tem que perder. Não existe outra condição. E nesse caso também, existe uma coisa que na questão 919 dos Livros dos Espíritos, diz o seguinte, né? Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Tá? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Isso também está escrito no portal de Delfos. Tá lá gravado isso, tá? E para a gente praticar a paciência e o amor, tá? A gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar e usar mais intensamente alguns pronomes. Tá? Porque quando a gente está impaciente é eu, meu e minha. Tá? É eu e eu quero. Aí nós temos que trocar isso para nós, nosso e nossa. Porque enquanto que eu uso alguma frase que eu digo é meu, é eu, só existe uma pessoa. Então aí já existe alguém que está perdendo. Se eu falo isso, vocês já estariam perdendo. E se vocês falam, eu estaria perdendo. Agora se eu falo nós, é todo mundo aqui, nós. Então cada um vai poder ganhar algo. Então essa é a primeira coisa que que a gente tem que mudar. É difícil. Eu tento praticar. Porque principalmente dentro do nosso trabalho, você escuta muito. Ah, fui eu. Sempre parece alguém. Em certas oportunidades, é essa pessoa que leva para o chefe ou o gerente que foi ele que fez. E antecede qualquer evento para dizer que foram mais pessoas que contribuíram. É alguém que quer aparecer, alguém que quer tomar o lugar do outro e assim vai. Tá? Ali já existe uma imoralidade. Não é só impaciência não, tá? Imoralidade. Um dos maiores eventos que a gente pode testar a nossa impaciência, para ver se a gente é paciente ou não, é no trânsito. Eu me encontrei nesse tempo atrás, já faz um bom tempo, saindo de casa, andando na rua, eu percebi que ia ser ultrapassado por uma moto, ciclistas no lado direito e esquerdo sendo ultrapassado. E eu precisava desviar de um buraco. E agora? Se eu viro para o lado direito, pego o ciclista, se eu viro para o lado esquerdo, posso derrubar o motociclista. É uma situação. Talvez a primeira coisa seria levantar a mão, né? Quando ele passou, né? Muitos só levantam um dedo. Tá? E xingam, né? Ou, que Deus te cuide, porque você está com muita pressa
mas muita pressa e que tu chegue bem no teu destino. Eu, pessoalmente, o meu teste de impaciência no trânsito é quem está apressado, eu já desvio, deixo eles passar. Eu prefiro eles bem lá na frente. Porque ali eu consigo controlar eles também. Aqui atrás não. Eles querem me ultrapassar e assim vai. E assim é na vida, no banco, a mesma coisa. Numa fila, o pessoal que... Eu já passei por isso também, no SUS, pegar uma fila de um médico. Tá? Paciência. Aí você vê as pessoas não praticando o que seria correto no atendimento. E assim vai. Tá? Então te deixa muito aflito certas coisas. Tá? Mas, e ali é a hora de você praticar. Ou às vezes também você dá o seu exemplo ali. Tá? E demonstração de que pode ser feito diferente. O amor também, ele tem um sentimento de caridade, de compaixão de uma criatura por outra, inspirada pelo sentido de sua relação comum com Deus. Depois nós vamos ver as virtudes que tem o amor. Agora vamos ver um vídeo de 2 minutos. Ele retrata, são dois que praticam artes marciais. Eu tenho uma afinidade muito grande com isso e o ensinamento deles é muito grande. Só preste bem atenção sobre eles vão tomar um chá e a classificação do chá, que eles falam sobre isso. E depois, aí o outro vai dizer por que algumas pessoas classificam o chá e outras não. Mas tomam isso como algo na sua vida também. Tá? Como julgar alguém. Eu já estive muitas vezes sentado ali com vocês e daquilo que o palestrante estava falando, a minha esposa devia estar aqui e escutar. Ou minha filha. Tá? Ou fulano devia estar aqui. Mas eu aprendi que esse pensamento está errado. Quem devia estar aí era eu mesmo. Tá? Porque eu enxergo isso neles errados, então eu começo a julgar eles. Tá? Então, que cada pessoa tem um tipo de personalidade. E ela enxerga o mundo diferente do que eu. Cada um de vocês enxerga diferente. Eu posso ver a noiva ali, sentada de um jeito, vocês podem ver ela diferente. Só pelo fato que vocês estão mais de lado, já veem ela diferente. E eu, de uma outra maneira. E ela pode se sentir sendo vista de uma maneira ainda totalmente diferente. Tá? E assim é também com os nossos pensamentos. Tá? Então vamos ver o vídeo. Só deixa eu botar aqui para ficar gravado. Esse chá é muito bom. Sabe alguma coisa sobre chás? Gosto de chá, mas não procuro saber porque não gosto muito de diferenças. Chá é chá. São diferentes, com características e notas diferentes. E para que servem essas notas? As ervas dos chás crescem na natureza e não tem muitas diferenças. Se aprender sobre chás, você poderá julgar essas diferenças. Talvez esteja certo, mas pelo que eu sei, o chá não julga a si mesmo. São as pessoas que julgam os chás, como julgam tudo que existe. Fazem isso o tempo todo. Mas eu não quero fazer isso. Não. Mas por quê? Quando se está em bom humor, se sentindo feliz, a nota do chá não importa. Interessante. Você tem razão. Eu nunca havia pensado por este lado. Na sua opinião, o estilo de Osho pode ser melhor que o outro? Eu penso que não. Eu não entendo. Nenhum melhor que o outro. Então por que temos tantas competições? Por que competimos tanto? Acredito que nenhum estilo é melhor que o outro em nenhum
sentindo são os níveis de treinamento que variam. As competições revelam nossas fraquezas e inflam o ego. Nossos verdadeiros inimigos somos nós mesmos. São palavras poderosas e muito sábias. Muito obrigado. Ao chão. Então viram que no dia que vocês acordam no melhor humor, na maior felicidade, ou quando vocês têm esse sentimento em outras ocasiões, não interessa qual a desavença ou desafeto que vier na frente, você enfrenta qualquer coisa. Você vai buscar, você vai trabalhar, você vai em frente de qualquer jeito. Agora, se você está impaciente, você está ressentido, ou como a maioria dos psicólogos dizem, com depressão, tá? Você não vai. Você vai parar e vai ficar parado, e cada vez, qualquer coisa que apareça na tua frente vai se tornar cada vez maior esse obstáculo. Tá? E quando ele fala das lutas, no caso lá, as lutas das artes marciais, mas aqui eu posso me referir às lutas diárias nossas. São as nossas experiências. E quanto mais experiência nós temos sobre qualquer coisa, melhor nós vamos conseguir lidar com isso. Mais parâmetros nós vamos ter a enfrentar novos desafios. Que é diferente, vamos supor, de alguém, o Zero hoje sempre fala, né? Coloca um monge que está lá no Tibete, quase que tipo invernado, lá, enclausurado lá, coloca ele na Avenida Atlântica, em Camboriú. Vamos ver se os desafios são os mesmos. Então, às vezes a gente se fecha de tal maneira dentro das nossas coisas que a gente deixa de partir e fazer novos desafios. Sabemos que algumas personalidades têm tendência de ficar paradas, ficar no seu, por causa de segurança. Mas muitos buscam. Mesmo eles, em determinado momento, eles buscam. Só que cada um tem o seu tempo. Alguns menos, outros mais rápidos. Tá? Então sempre tem como buscar mais coisas. Tá? Então, a paciência. Nós devemos evitar julgar pessoas. Temos que buscar as lutas diárias. Temos que lidar com isso da melhor maneira. E quando não soubemos como fazer, temos que procurar ajuda. Primeiro, na família, nos amigos, até a casa espírita também está aberta, tem conversas fraternas, ou na própria religião. Sabemos que cada um de nós veio de uma base religiosa. Então também se encontra. Porque nenhuma religião, para mim, tá, nenhuma religião é pior ou melhor que a outra. Todas elas têm alguma coisa boa. Tá? Agora, se mede se ela é boa ou não, se ela faz os seus... quem participa dessas igrejas, se faz elas serem pessoas boas para o mundo. Elas fazem coisas boas. Agora, se elas fazem ruim, não. Então, ela não é boa. Qualquer coisa. Então, o amor também. Se você não pratica o amor, então não é bom. Demonstração de poder, de conhecimento, ensoberber-se, orgulho infla o nosso ego. E mais, cada um conhece o que é capaz. Na hora da fúria, a gente se conhece. A gente sabe o que é capaz. Assim, hoje eu posso dizer, não, eu não sei o que seria capaz de fazer. Mas na hora da fúria, na hora do acontecimento, você sabe o que vai fazer. E aí é que se mede o grau de paciência ou de amor de cada pessoa. Tá? Mas quando estamos bem, se sentindo felizes, né, o que importa é o que dizem. Colocamos-nos a resolver com a maior facilidade as lutas. Empenhamos-nos ao máximo a nós mesmos e aos outros.
tudo resolvemos na maior facilidade. Pelo menos isso acontece comigo. Eu acredito que com vocês também. Quando eu estou bem, eu saio e resolvo tudo que tem para resolver. Ajudo qualquer um que está lá, mas se eu não estou bem, eu posso não ajudar ninguém. E muito menos a mim mesmo. Tá? Este livro aqui, ó, Ensinamentos de Outra Dimensão, ele está repleto de mensagens psicografadas de vários espíritos. E ele tem algumas que são os remédios para a paciência. Ou as consequências que elas nos trazem da impaciência que a gente tem, ou a falta de amor. Tá? Eu vou ler só algumas aqui, só para vocês se localizarem, né? Ó, uma das importantes que eu achei aqui é os males gástricos e os pensamentos. Despeito. Tá? Em sua caminhada requer um desapego aos olhos que tens ao teu próximo. Não vislumbre, pois cobiçar o que é dos outros, o que os outros têm. Em tua vida cotidiana, enquanto vestes a roupagem terrena, amplia o desapego e arranca de teu ser o sentimento de despeito, que arrasa teu aparelho gástrico, intensificando a gastrite, que corrói as forças orgânicas, te trazendo males mentais. O aparelho gástrico recebe as cargas de pensamento e sentimentos desajustados, onde foste chamado a viver e onde te colocas na morada dos tormentos e das perturbações. Não te queixes o tempo todo. Antes, liberta-te das armadilhas, das teias, da inveja e do vírus tenaz, da despeito que fere e destrói as forças nervosas, enfraquecendo o teu aparelho gástrico. Isso aqui, se eu estou irado, é a primeira coisa que eu tenho problema no sistema gástrico. Isso é normal no meu tipo de personalidade. Então eu tenho que tomar muito cuidado se eu não quiser ter esse tipo de sintoma. No SOS vocês vão aprender isso, tá? Muitas coisas é colocado ali, tá? Até o final do ano vocês vão estar expert nisso, tá? Aí, excesso de tudo, né? O excesso de tudo está em descansar demasiadamente, rir demasiadamente, ter férias demasiadamente. Para tanto quanto se está encarnado, se procura as companhias. Ou casal, esposa, ou marido, filho ou amigo, para desfrutar perniciosamente de algumas atividades de lazer com excesso, de trabalho sem moral ou de ficar achando que tudo que pode acontecer é o excesso que você pensa sobre você e sobre os outros. Aí tem muito mais coisas. Isso aqui é do irmão Roche, que é um psicólogo, né? E a anterior dos males gástricos do pensamento é do Espírito Salvador Sobrinho, tá? Isso foi psicografado tudo em 2015. Lá nasceu pelo Zé Araújo, tá? Aí, mente aberta. Vocês já devem ter falado, algumas pessoas comentarem, principalmente aqui dentro, as monoideias, que na verdade são conceitos fechados, principalmente com religião, política e outras coisas, futebol, e assim vai. Então são monoideias que essas pessoas elas não aceitam nenhuma outra hipótese de ser diferente isso, que poderia ser diferente. Mente aberta, né? Em tua caminhada existencial tendes, como nós, um dia, nos tempos da carne, se manter com a mente e os pensamentos voltados para um determinado assunto ou ideia de interesse. Sim, o interesse, esse sim é o grande causador de se fechar um pensamento e entorpecer um ideal. Isso aqui, aí tem mais coisa. Mantém tua mente livre dos paradigmas fechados que não abrem mão do orgulho,
que encarcera o bom senso e fecha em calabouço extremo a razão. Isso aqui, mente aberta e esse excesso de tudo, tá? Isso tem muito a ver com a moral e a impaciência da gente. Essa mente aberta, ela cria, se você tiver uma mente aberta, ela cria uma energia, uma força vital em cada um de nós, que foi dito, inclusive, aqui no livro do Chico Xavier, psicografado pelo André Luiz, e nós tivemos também uma psicofonia no tratamento de segunda-feira, lá no CEIU, de um médico, que também disse a mesma coisa, só ele falou um pouquinho diferente. Aqui diz o seguinte, ó. Lembro a afirmativa de Chico Xavier que a neurose tem origem na impaciência. Diz ele também que um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Talvez cerca de 60% a 80% de nossas doenças são adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas e da falta de perdão. Aí o médico, na psicofonia, ele falou o seguinte, das pessoas que estavam vindo lá no tratamento na CEIU nas segundas-feiras, tá? Que 80% das pessoas que estão vindo lá, as doenças são os pensamentos de cada um, que geram, tá, essas doenças que elas estão lá. A maioria vem por chamado por depressão. Outros vêm por físico mesmo. Outros espiritual. Né? Aí ele diz assim, ó, 80% das nossas doenças são os nossos pensamentos de estarmos da maneira como nos encontramos fisicamente e espiritualmente. Aí teve uma mediúnica que o espírito falou o seguinte, que numa mediúnica muitos espíritos são doutrinados, tá? São espíritos alguns muito revoltados, outros com problemas, outros nem sabem que eles, vamos dizer assim, morreram, estão lá no plano espiritual, acham ainda que estão vivos, ainda vivem dentro da casa, fazendo tudo a mesma coisa. Então esses espíritos são doutrinados para uma realidade no lado espiritual, para eles saberem o que está acontecendo. Eles se libertarem dessa mão de ideia, eles só vivem naquele mundo. Teve até um caso assim, aparece assim, a vida dele, todo o conhecimento dele começou aqui e termina aqui. Começa, termina. Ele sempre viveu décadas assim. Está sempre revivendo um momento da vida dele que marcou muito. Tá? Então veio um espírito que nos disse o seguinte, que ele disse assim, vocês não imaginam a energia que é tirado de cada um de vós e levado aos hospitais, manicômios, asilos. Tá? Mas que energia? Aquela energia assim, ó, cada um de nós assim, eu entendi, eu quero mudar, eu vou mudar. Essa afirmação cria uma energia que eles levam para essa outra pessoa ter ânimo e ter vontade de viver ainda. Tá? Então essa energia, só não me pergunto como é que eles levam essa energia, tá? Porque eu também não sei. Tá? Mas você já deve ter visto pessoas que, por uma simples palavra que você falou, uma frase, elas disparam, aí daqui a pouco muda tudo na vida delas. Tá? Eu tenho um cunhado que, isso já faz mais de 20 anos, ele morava naquela época em Lages. Aí 2 vezes por ano a gente visitava ele. Tá? E eu gosto muito de conversar com ele. Porque ele tem conversa edificante, principalmente sobre o espiritismo. Ele é católico, tá? Mas ele adora falar sobre o espiritismo. Aí eu cheguei lá, ele era vendedor naquela época. Tá? Hoje já é aposentado. E aí cheguei lá
encontrei ele no maior desânimo. Tá? Não estava conseguindo vender quase nada. A família estava em péssimas condições, até quase não tinha comida. E os filhos precisavam estudar, aí tinha que pedir ajuda para o pai. E ele não gostava de fazer isso. Tá? E com dívidas, tudo, né? E aí, a gente, estando lá, a gente conversava até às 3 horas da manhã, 2 horas, 4 horas da manhã. Às 7 horas da manhã eu já estava acordado fazendo café e botando a ovelha lá para grelhar. E eu sei que a gente conversou muito. A gente ficou 2 dias lá e 6 meses depois a gente voltou. A casa dele estava toda reformada, um monte de imóveis, carro novo, o cara super alegre. Tá? Até hoje, eu sempre pergunto para ele, o que eu falei naquela vez para você, que fez mudar toda a tua vida? Não sei. Ele sabe, mas ele não quer falar. Alguma coisa que a gente conversou que despertou nele, e deu, não é que despertou alguma coisa nova, ele continuou trabalhando a mesma coisa, mas deu vontade dele fazer isso, de ir atrás. Como é bom, às vezes, quando tem alguém que te vai empurrando com palavras, tá? E vai te elevando a tua estima, tá? Como isso é bom para você ir embora. E aí eu digo assim, né? E também tem ao contrário, né? Tá? Aquele que só reclama dentro de casa, ou te coloca lá embaixo, ou te... Né? E aí vai. Assim, temos que tomar também muito cuidado com os filhos, quem tem. Tá? Vou citar um exemplo de um casal que tem uma filha e às vezes ela faz arte. Aí o pai vai lá e conversa com ela, explica o que ela fez e como deveria proceder. Tá? E às vezes ela não concorda e ela fica irritada e aí ela corre para a mãe. E a mãe passa a mão na cabeça e vai lá e discute com o pai. Aí eu te pergunto assim, na adolescência dessa criança, hoje ela tem 7 anos, tá? E na adolescência, ou quando essa criança for adulta, como é que ela vai ser no relacionamento dela? Na escola, na faculdade, no trabalho, como é que vai ser? Ela sempre, por experiência, tá? Ela vai procurar alguém, tá? Que possa defender ela. E ela sempre vai achar alguém culpado. Tá? Sempre vai achar. E aí, como é que essa criança, quando ela tiver uma família, como é que vai ser a educação dos filhos desta criança? O que ela aprendeu? Faz uma grande diferença. Inclusive hoje nós estávamos conversando antes de quando eu cheguei, também sobre eu tive uma educação muito dura, origem alemã, então é muito severa. Tá? Apanhei muito também, levei muito chicotada. Tá? Devo ter feito muita arte, mas não me lembro. Tá? Mas serviu para a conduta, de procedimentos, de maneira de lidar. Hoje a gente vê muitos jovens ali, eu vou para a balada. Aí eles chegam em casa, eles foram fazer o que lá? Só para beber. Até não aguentar mais. Eu vejo pelo WhatsApp, que eu faço parte de um grupo da faculdade, que na época eu me formei, até hoje todo mundo está reunido, de vez em quando eles fazem alguns encontros, mas tem alguns, eu sou um dos mais velhos da turma, né? Na época eu já tinha 38 anos, e eles 18, 19, 21, 26, tá? Tinha mais pessoas mais velhas ainda também. Mas a festa deles era até beber, até cair. Aí eu pergunto, o que uma pessoa dessa ganha com isso? Ou também ir numa alguma casa ou com amigos, as conversas edificantes. Às vezes a gente vai lá e só escuta a gente reclamar. Eu passei por uma experiência que quando visitava uma família, e a senhora lá,
gostava muito de conversar. Quando chegava lá, falava em doença. E quando não falava em doença, falava que alguém foi assaltado ou morto no bairro, ou coisa assim. Tá? E tudo era assistido no jornal, né? Então é assim. E qual era a coisa? Chegou a ser insuportável, até que um dia eu disse, chega, eu não vou mais vir aqui conversar. Porque a nossa conversa é só sobre doença, eu não quero falar sobre isso. Tem outras coisas boas para conversar. Coisas boas da vida, coisas assim que podemos fazer. A partir daí, me ausentei um pouco. Depois, até hoje. Uma outra vez falo alguma coisa quando realmente não está bem. Mas até hoje, mudou. Agora vamos ver as virtudes. A paciência, ela é a primeira virtude de alcançar o amor. No caso, o amor ali seria se dar bem com todo mundo e fazer o melhor para todo mundo. É não usar mais o eu, e sim você, nós. Não é só eu. Porque se você pratica o amor para alguém, tá? Vamos imaginar o seguinte, você está andando na rua aqui, você vem um conhecido, tá? E você está naqueles dias assim, naquela hora estava com fúria, porque alguma coisa aconteceu, e você fala um monte de besteira para essa pessoa. Que seria, na realidade, um desabafo seu. Tá? Qual vai ser a reação dela, se ela não estiver bem? Vai fazer a mesma coisa. Agora, se você chegar lá e passar para ela coisas boas, o que você quer fazer, como você se sente, como está bom, motivar ela, tá? O que ela vai fazer? Ela vai retribuir do mesmo jeito, é do jeito que ela recebe. Tá? Por isso tem aquelas leis que dizem, né? O que você faz, você recebe em dobro. É nesse sentido. Então, se você está irada, tá? Você vai receber isso também de volta com as outras pessoas. Experimente fazer isso no trabalho. Vê se alguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Se você estiver todo dia lá trabalhando, nervoso, impaciente ou reclamando de tudo, as pessoas vão começar a se afastar. Assim também é na vida pessoal, no relacionamento, na família. Eu sou separado, tá? E de todos os meus amigos que eu tinha na época do casamento, não ficou um. De vez em quando eu vejo ainda, eu converso com eles, tudo. Mas no lugar disso veio um monte de outros. Mas um monte. E assim também acontece se você começa a frequentar a casa espírita. Você se dedica, você vai em frente. Não é só na casa espírita, também na religião. Pode ser no católico, luterano, evangélico, qualquer religião. Se você se dedica e segue em frente nos trabalhos fraternos, tá? Você vai perceber que certas pessoas da tua vida vão mudar. Elas não se afinizam com você, com as suas ideias, os seus conceitos. Elas vão mudar. Não esquenta. Quando chegar a hora delas, elas vão vir de novo. Tá? E aí é o melhor exemplo nosso de mostrar, tá, para eles o que realmente nós estamos fazendo. Tá? Dessa maneira. Tá? A tolerância é o segundo virtude. Tá? É o direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes, ou até diametralmente opostas às nossas. A tolerância é que eu tenho um conceito sobre alguma coisa e você tem outro. E pode ser que nós não entramos num acordo. Isso acontece muito no relacionamento. E aí, se a gente não está bem, a gente explode. Isso é normal, mas não deveria ser. Tá? Porque a coisa mais difícil nesse mundo é a gente criar as doenças. A mais fácil é a ficar só.
é só seguir certos preceitos. É a mesma coisa que alguém quer se matar, é só tomar um veneno e pode morrer, ou não. Assim é a mesma coisa. A benevolência, pois o amor é benigno. A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem. Como a afetuosidade e a gentileza são as suas principais características. Ela mesma se satisfaz e promove, ao promover a satisfação alheia. A incondicionalidade. Não procura seus interesses, não impõe condições, chantagens, cobranças ou exigências. Não espera por recompensas ou retribuições pelo benefício que oferecem a outrem. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Então, essa mensagem do Hamlet aqui, essa é bem comum nas nossas vidas, né? Querer que o outro faça do jeito que eu acho que é correto. Mas às vezes não é. Porque muitas coisas podem ser feitas de diversas maneiras diferentes e são corretas e chegam no mesmo objetivo. Só que uns andam um caminho maior, outros médio, outros curtos. Tá? Depende da tua caminhada, tá? A maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. Nessa incondicionalidade aqui também, ali se encaixa muito o ciúme, chantagens. Tá? Isso tem que ser dominado. Não pode haver, principalmente dentro do casal, ciúmes. Porque alguém vai acabar se perder. Tá? Isso não faz bem nenhum dos dois e nem a família. Tá? E a maturidade, aí vocês vão ver mais na frente também, que aí vai mostrar a confiança que faz com que a gente não tenha ciúmes. Respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. Respeito também é muito importante, né? Tem umas que se misturam, tá? São, dependendo da maneira como a gente vê isso, né? A capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. Aqui, perdoar, aqui tem um detalhe, tá? Que eu, Lothar, tá? Eu vejo diferente. Muito se fala, inclusive nós estamos falando no início aqui com a Dora e o seu Hernando, sobre o perdão. Porque assim, ó, vamos supor, ela me faz alguma ofensa. Aí ela entendeu o que fez, ela diz, me perdoa, eu fiz isso. Pode ser o senhor também. Aí, tá, fez alguma ofensa, tá? Aí, me perdoa, tá, eu perdoo. Tá? Só que semana que vem, ou mês que vem, ele está fazendo a mesma coisa. Ano que vem, ele está fazendo a mesma coisa de novo. Tá? Então, que perdão é esse? Agora, para mim, o verdadeiro perdão é ele mudar de atitude em relação a isso que ele fez para mim. Eu não preciso perdoar e nem ele pedir perdão. É só ele mudar de atitude. Tá? Ele mudando de atitude, ele não vai mais cometer esse erro. Assim é no relacionamento, na vida pessoal, na área da profissão, aqui dentro dessa casa, ou nas suas religiões, a mesma coisa. E ali também entra o respeito, né? Então, se eu mudar a minha atitude, aí sim, eu estou praticando o verdadeiro perdão. Porque senão, alguma hora, eu tenho que experimentar o outro lado. Tá? E aí tem um caso, uma experiência minha, que tudo que eu disse que eu não queria fazer na minha vida, ou não comer, no caso de certos alimentos, tá? Eu tive que provar. Todos. Então eu não digo mais que eu não gosto disso ou daquilo. Tá? Tanto em comida como em coisas em fazer. Quer dizer, lá no CIU, quando me chamam, eu simplesmente vou ir lá executar o que estão pedindo. Inclusive, teve hoje um caso
que no sábado vai ter a Nete Guimarães lá no Himmelblau, com a palestra dela, e no domingo lá no CEIU. Tá? E aí nós temos que levar todo o equipamento de filmagem para o hotel. Então tem um rapaz que trabalha, que me ajuda lá, tem mais dois, e um deles estava muito ansioso, já mandou o WhatsApp hoje de manhã, que sexta-feira ia faltar no trabalho para vir trabalhar, montar tudo, e para testar no sábado de manhã lá. Aí eu tive que pensar um pouquinho e aí eu respondi para ele. Resumindo, tá? Eu falei muita coisa, mas o que eu disse para ele foi o seguinte, tá? Eu prefiro você no sábado de manhã lá, com fé, que tudo está funcionando, do que uma ansiedade que tu não sabe nem o que está fazendo. Tá? Que não adianta. Eu preciso de alguém que tenha fé e acredite que isso vai funcionar. E mesmo que dê alguma coisa que não esteja funcionando, ele vai fazer funcionar. Não precisa. Lealdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Humildade, porque o amor não se ufana nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberbecer-se significa tornar-se orgulhoso, envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos de paciência, tolerância, benevolência, e assim vai. Todas as virtudes. Porque quem se vangloria, que eu sou o máximo, ele usa eu. Eu fiz, eu sou, eu estou. Agora, se ele coloca nós somos, nós estamos, nós vamos fazer, tá? É diferente. Ou eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, é diferente, tá? Então, uma boa semana para vocês. Já passei um pouquinho do horário, mas e que vocês tenham paciência, entendam que a paciência é um estado de espírito em relação das adversidades que chegam a nós. E cabe nós se aceitar ou não. Se aceitar, aí a gente pode ter atitudes que não são boas para nós e nem com os outros. Então, antes de, se alguém tem um temperamento muito forte, então conte até 10 mentalmente e depois, talvez as coisas já na frente já desapareceram tudo. Tá? Assim, no trânsito, no trabalho, na família, principalmente na família. Tá? Para não se perderem e nem perderem as nossas crianças, porque tem muito médico e psicólogo, psiquiatras que só receitam remédios para deixar elas down. Quer dizer, mansas, sem ação. E aí eles tornam elas viciadas e talvez com algum problema mental ou cognitivo mais tarde. Tá? Qualquer remédio de Ritalina pode se tornar um dependente químico na fase adulta. Tá? Mesmo tomando de criança. Tive um caso que eu estou fazendo uma pós de neuropsicopedagogia e uma das instrutoras falou que ela trabalha em Itajaí, numa escola, e a criança chegava num período toda agitada lá, toda agitada, e eles chamaram ela para fazer uma avaliação, e aí foi encaminhada ao psicólogo, tá? E ele receitou Ritalina para essa criança. Aí, tá, passou um tempo, essa criança vinha toda assim, toda quieta, mansa, ficava lá sentada, não incomodava ninguém, mas também não fazia as coisas que tinha que fazer, as tarefas, nada, não prestava atenção, nada. E assim foi. Aí passou uma fase que inverteu. Ela vinha elétrica de novo. Aí eles foram visitar a mãe para saber o que está acontecendo. Aí o que descobriram? E quando a criança chega em casa, depois do almoço, aí a mãe dava a Ritalina para ela poder descansar à tarde e ter sossego. Porque a criança
era muito agitada, queria brincar, queria descobrir coisas. A criança é normal, tá? Como diz, normal. Aí dava um remédio para ela tornar sonolenta sem ação, para que a mãe pudesse fazer as suas coisas. Olha as consequências mais tarde. Então, que não façam isso com as nossas crianças, porque isso é um prejuízo enorme. Obrigado. Obrigado, Lothar. Então, faça a oração para nós de encerramento. Eu vou ler aqui a oração da paciência e da prática. Pai de amor e bondade, dá-me forças para suportar com paciência as provas por que passo. Ilumina minha alma para compreender o próximo, que tudo faz para me irritar. Ajuda-me sempre, Senhor, a ficar calado na hora de qualquer conflito. Ampara-me a fim de não tomar qualquer decisão precipitada na vida e vir a me arrepender depois. E que eu tenha, Senhor, muita paciência para perseverar na edificação do bem, mantendo a calma em todos os momentos da vida e que possamos praticar na sua essência os gestos de paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com os demais. Assim atingiremos a nossa evolução ao amor do nosso Pai maior. Que assim seja.